78ª Instrução do Aprendiz Maçom. Marcha no Templo. Venerável Mestre diz. Os maçons aprendem a caminhar ou marchar no templo, e em geral aceitam, tacitamente, a maneira ensinada de realizar essa marcha, quase nada questionando. Certamente, na fertilidade da mente dos recém-iniciados na sublime instituição, devem ocorrer questionamentos, que poderiam ser considerados naturais, se vista a curiosidade humana como um de seus fatores primordiais, assim. 1. Se seria certa ou errada tal maneira. 2. Qual seria a origem e o porquê desta marcha? 3. Não seria possível caminhar em sentido inverso? 4. Ou marchar de algum modo diferente? 5. Como teria surgido essa maneira estranha de caminhar? 6. Teria, talvez, essa marcha algum significado especial? Neste texto, absolutamente simplista e despretensioso, tentar-se-á esclarecer algumas das mais marcantes dúvidas que, em geral, preocupam os iniciados. Primeiro vigilante diz. Sentido da circunvolução. Os mais experientes integrantes da ordem, tanto ensinam como demonstram, que a marcha deve ser realizada pelo caminhar da esquerda para a direita, isto é, circular pelo sentido horário, o sentido dos ponteiros do relógio. Porém, valeria esclarecer que os conceitos de direita e esquerda, apesar de poderem parecer por demais óbvios, para a maçonaria no que se refere à marcha, como esclarece o escritor especialista Jules Boucher em A Simbólica Maçônica, são muito confusos para o caso específico da circunvolução, não determinam a forma correta da circulação no templo, condições que podem ser mostradas conforme os exemplos que seguem. Primeiro em o movimento dos ponteiros do relógio é feito da esquerda para a direita na parte superior do círculo, da direita para a esquerda na inferior. Segundo em B, o movimento é realizado da esquerda para a direita tomado de oeste para leste, da esquerda para a direita quando de leste para oeste. Logo, as expressões esquerda e direita, de fato não dão exatamente o sentido correto do movimento que se deve realizar no interior do templo, e o mais conveniente seria dizer-se, de maneira prática, que se deve caminhar no sentido dos ponteiros do relógio. Assim, caminha-se no interior do templo de forma circular, isto é, descrevendo uma circunferência, que na maioria dos ritos deve ser em torno do pavimento mosaico. Esclarece o autor Lorenzo Abrines no Dicionário Enciclopédico de Maçonaria que a circumambulação era um rito da antiguidade, que ingeriu na maçonaria. O termo circumambulação se deriva de circumambulare, andar ao redor de algo, sendo a denominação, na antiguidade, nas cerimônias religiosas da procissão, que era realizada em torno do altar, ou de qualquer outro objeto tido como sagrado. Segundo o vigilante diz. Nesse cerimonial era representado o movimento dos corpos celestes, e por isso, ao acontecer a procissão em torno do altar, imitava-se o curso do sol, iniciando no oriente rumo ao sul, seguindo ao ocidente passando pelo norte, e voltando ao oriente. 2 movimentos circulares. Existem 2 movimentos circulares, de acordo com seu sentido, denominados dextrocêntrico e sinistrocêntrico, e esses 2 termos, se bem compreendidos, suprimem qualquer ambiguidade, pois, quando é feito um movimento circular, se deve contar com a própria direita ou esquerda, a saber. 1. Dextrocêntrico. O movimento tem o sentido dextrocêntrico quando em forma circular, tem-se a própria direita voltada para o interior do círculo. 2. Sinistrocêntrico. O sentido do movimento é dito sinistrocêntrico quando a própria esquerda fica, constantemente, voltada para o interior do círculo. Poder-se-ia melhor representar esses 2 movimentos através das figuras. Sentido dextrocêntrico, sentido sinistrocêntrico. Os estudiosos das religiões místicas são unânimes em afirmar que, de modo geral, a direita é tida como benéfica, e a esquerda como maléfica, ou logo, com os movimentos que vão para a direita ou para a esquerda, deve ocorrer a mesma consideração. Afirma ainda Jules Boucher que as circumambulações sinistrocêntricas estão ligadas, na maioria das vezes, a operações nefastas. Orador diz. Se considerada a maçonaria como ciência, esta não pode aceitar a interpretação de que o movimento é benéfico ou maléfico, até porque uma interpretação mais profunda dos sentidos dos 2 movimentos é definida pelo autor René Guénon, que denomina o sentido dextrocêntrico de sentido solar e o sinistrocêntrico de sentido polar. A maçonaria da atualidade, em qualquer rito, adota como sentido das circumambulações o solar ou dextrocêntrico, apesar de que a ordem, quando operativa, adota o sentido polar. De acordo com rituais da maçonaria operativa, o trono de Salomão era instalado no Ocidente, e não no Oriente, o que permitia que o mestre contemplasse o nascer do sol. Origem da circumambulação caberia ainda às indagações. 1. Como o movimento de circumambulação apareceu na maçonaria? 2. Foi idealizado por algum maçom, ou copiado de outras associações?
3. Este movimento circulatório é antigo ou de origem moderna? As respostas podem estar nos ensinamentos de Mackey na obra O Simbolismo Franco-Maçônico, Sua Ciência, Filosofia, Lendas, Mitos e Símbolos, onde diz o autor: o rito da circunvolução é um símbolo ritualista, que apoia a identidade da maçonaria com as cerimônias religiosas dos antigos. Circunvolução é um nome que designa os estudantes da arqueologia sagrada, rito religioso praticado nas antigas iniciações, que consistia de uma procissão ao redor do altar ou outro objeto consagrado e santo. Pois dizem os estudiosos das religiões antigas que este rito era praticado universalmente pelos povos antigos, que aludia ao curso aparente do Sol que vai de leste para oeste, ou do oriente ao ocidente, passando pelo sul. Secretário diz. As afirmações de Mackey significam, portanto, que a origem deste movimento se encontra nas religiões místicas dos povos antigos, o que poderia levar a pensar na existência da maçonaria juntamente com estes povos da antiguidade, assim, muito antes do aparecimento da maçonaria dita operativa da Idade Média. Para ilustrar a afirmação de Mackey poder-se-ia citar alguns exemplos. Primeiro, na Grécia Antiga. Era costume entre os gregos da antiguidade nas cerimônias religiosas, dar 3 voltas em torno do altar cantando hinos sagrados, e às vezes os presentes rodeavam o altar e só o sacerdote dava as 3 voltas ao seu redor, sempre dando o seu lado direito a ele, borrifando-o com águas lustrais e alimentos. Ao realizar esta circunvolução era indispensável que seu lado direito estivesse do lado do altar, e assim, que a procissão se mantivesse do oriente, sul, ao ocidente, norte, e finalmente, novamente ao oriente, o movimento imitava o curso aparente do sol. Em sua comédia denominada Curculio, Plauto disse a Palinuro: se queres reverenciar os deuses, dê voltas pela direita. E ainda, existe um hino de Calímaco, cantado pelos sacerdotes de apoio em Delos, enquanto executavam o movimento da circunvolução em torno do altar, que diz: nós outros imitamos o exemplo do sol, e seguimos seu curso benfeitor. Segundo na Roma Antiga. Os romanos antigos conheciam os 2 sentidos do movimento de circunvolução, e os denominavam de dextrovorsum ou dextrorsum, e sinistrovorsum ou sinistrorsum, porém, em todas as cerimônias em que eram aplicadas as circunvoluções, quer nos ritos de sacrifícios, de expiação, ou de purificação, empregavam sempre o movimento dextrorsum ou distrocêntrico. No funeral de Miceno, descreve Virgílio, como Corineu e seus companheiros giravam 3 vezes em redor do companheiro morto, pelo movimento distrocêntrico borrifando-o com águas lustrais. Guarda, ou cobridor, o diz. Terceiro, os hindus. Os antigos hindus também praticavam o rito da circunvolução, podendo ser citado o fato da cerimônia que faziam os brahmanes ao levantar-se da cama ao amanhecer, já que o sacerdote adorava primeiramente o sol, colocando-se frontalmente ao oriente, depois, caminhava para o ocidente pelo sul, dizendo ao realizar o movimento de circunvolução distrocêntrico: assim como o sol gira ao redor do mundo pelo sul, eu imito esta luminária para obter o benefício gerado ao dar a volta na terra pelo caminho do sul. Quarto, os druidas. A dança mística em torno do cairnos ou pedras sagradas, nada mais seria do que o rito da circunvolução, e quando realizavam este ritual o sacerdote, acompanhado dos prosélitos, faziam 3 rodeios desde o oriente ao ocidente, sempre dando a direita ao cairnos ou altar. Segundo Tolan, nas Ilhas Escocesas, antiga sede principal da religião druida, não chegava nunca o povo até os cairnos do sacrifício em que ardia o fogo, sem que dessem 3 voltas ao seu redor, seguindo o curso do sol. Interpretação do movimento de circunvolução. O movimento circulatório praticado na maçonaria nada tem a ver com as interpretações de magia negra, de operações nefastas, ou de mau agouro, desde que o rito maçônico da circunvolução está de acordo com os ritos praticados nas cerimônias religiosas e místicas dos povos antigos. Ensina o maçom L. F. Abrines. A maçonaria tem conservado a significação primitiva destas cerimônias, que era uma alusão simbólica ao Sol, como centro da luz física, e como a obra mais maravilhosa do grande arquiteto do universo. A loja representa o mundo, e as 3 dignidades principais, de venerável mestre, primeiro e segundo vigilantes, representam o Sol em suas 3 posições, ao nascer, ao meio-dia, e ao se pôr. Venerável mestre diz. Portanto, o circunambulismo alude ao curso aparente do Sol, porém, seu simbolismo intelectual se refere aos trabalhos e dificuldades que encontra o homem que estuda, com a finalidade de sair das trevas da ignorância e chegar à luz intelectual da verdade. Finalmente, conforme ensina Mackey, como a circunvolução se realiza ao redor da loja, do mesmo modo que o Sol gira ao redor da Terra, ao que parece voltamos ao símbolo original com que começamos, isto é, que a loja é um símbolo do mundo. Querido irmão, você gostou desse conteúdo?
Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilha Maçônica, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquirir o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.